Deixa eu falar para os irmãos. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum ponto da Escritura que vocês não conhecem e queiram ouvir, não levante a voz em falando, não. Escreva num papel e traz para mim. É uma reunião, eu estou disposto a dialogar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que vocês não entendem e queiram dialogar, põe num papel, escreve e traz aqui para mim. Uma coisa que o senhor começou a trazer aqui, a questão do jugo desigual. Jugo desigual. Eu sempre explico isso aí. É quando uma pessoa vive na luz e a outra vive na treva. Como que pode uma pessoa que está na luz e outra na treva serem, por exemplo, marido e mulher? O moço quer viver com Cristo, a moça quer aproveitar o mundo. O casamento não vai dar certo, irmão. É impossível dar certo, porque os valores são díspares, são diferentes. Jugo desigual é isso, irmãos. É alguém que está em Cristo casar com alguém que não está em Cristo. Isso é jugo desigual. A pessoa tem muita cultura, a outra é analfabeta. Isso é jugo desigual? Não. Isso aí é uma desigualdade intelectual, financeira, quando for o caso, social. Mas jugo desigual não é. Jugo desigual é isso. É quando uma pessoa está na luz e a outra está em trevas. Por isso que os crentes não devem e não podem buscar quem está lá fora. Tem que procurar dentro da igreja seu par. É aqui dentro que você tem que formar seu par. Você não está vendo onde você está na sua igreja? Ora a Deus que Deus traz de longe. Mas Ele prepara para vocês alguém na fé. E fora da fé é conflito certo, irmãos. Nasce os filhos, a mulher fala, eu vou levar meu menino para a festa, vou levar meu filho para o carnaval, vou levar meu filho para aqui, para lá. Você fala assim, mas eu queria levar para a reunião de jovem. Não, reunião de jovem não. Eu não posso levar para a reunião de jovem, vou levar ele agora aqui, vou levar para lá. Acabou o convívio. Começa o conflito a ficar cada vez mais forte. E também, irmãos, confirmação. Vocês já viram? Existe possibilidade de Deus se contradizer? O Espírito Santo entrar em contradição consigo mesmo? É impossível isso, irmão. Eu já vi pessoas falar, mas eu busquei a palavra para casar. Irmãos, perdoa, mas isso aqui sabe o que é? É hipocrisia. Como eu conheço a Bíblia, eu sei que eu não posso casar com infiel, vou buscar a palavra para casar? Irmãos, a palavra de Deus não pode ser anulada. Se quiser casar, casa, mas não vem falar que buscou a palavra, não. Casa e assuma as consequências que elas virão. Nós temos que estar unidos, e saiba isso. Quem vai casar um dia, e vocês vão. Amor não é um produto que você compra com embalagem fechada, viu? Paixão, ela vem e ela arde como fogo. Mas como o fogo queima tudo, ela queima também. E depois ela apaga. Paixão é isso. Amor não. Amor é uma coisa que você vai construindo calmamente. Amor é isso. Porque vocês vão ficar velhos. Não é todo dia que você está simpático. Não é todo dia que você está bonitão. Vai ficar doente. Pode ficar desempregado. Pode aparecer tantas dificuldades na sua vida. O que faz o amor? Amor é quando as almas se entrelaçam. É quando você passa a admirar as virtudes do caráter da outra pessoa. Passe a gostar dela, não pelo físico. Porque tem pessoas que eles apaixonam pela casa, mas não gostam do morador. Agora tem pessoas que amam o morador. A casa pode estar em ruína, mas ele continua gostando do morador. Tem pessoas que casaram, a mulher ou o marido ficaram doentes na cama, o companheiro está ali do lado, o companheiro está ali do lado. Pela vida e pela morte nós estamos juntos. Sabe por quê? É um amor genuíno, não é uma fachada, é sentimento. Isso a gente constrói, irmãos, constrói. Trata uma criança mal. Eu vi na Holanda, lá tem uma regra de vida. Criança chora, deixa ela chorar. Deu mamar? Deu. Está com febre? Não. Deixa espernear. As crianças choram vários meses, a mãe não vai pôr a mão. É cultura deles. Deixa aí. Chega um dia que ela não chora mais. Aí eu vi uma certa holandesa falando, mas meu filho não dá mais, não liga para mim. O tempo que ele precisou de você, você não ligou para ele? Agora não liga mesmo. Agora a relação é fria. Então eles vivem lá. Agora, quando a mãe é amorosa, o pai é amoroso, o pai chega em casa, vocês podem ver, pai amoroso, mãe amorosa, quando ele está chegando em casa, até o cachorrinho sai correndo para a porta. Os filhos falam, papai está chegando, mamãe está chegando. Mas quando não tem isso aí, extrato, a mulher tem misericórdia, chegou o meu problema aí. Já chega reclamando comida, brigando. Isso não é. Amor é convívio, amor é prática, amor é arte de conviver. É você saber olhar as virtudes. Porque, irmão, todo mundo tem defeito. Todo mundo tem defeito. Agora, se nós olharmos os defeitos, qualquer um sabe olhar.
Buscar qualidade é só para quem conhece a Cristo. Você vê uma qualidade na sua esposa, destaca ela. Você vê um defeito, abaixa ele. Você vê um defeito nele, esconde. A glória dos reis dos reis, irmãos, a investigação, ela não é boa. Porque se nós começar a levantar defeito, nós vamos achar muitos. Mas aí nós vamos ter o nosso defeito levantado também. O que nasce? Atrito. Quando você acha virtude, a coisa fica boa. Fala tudo de bom que você souber da sua esposa quando você casar. Fala tudo de bom que você souber do seu esposo. Você vai ver que aos poucos o amor vai ficando entrelaçado. Sabe o que é isso? É uma cumplicidade celestial. Porque tem a cumplicidade caída, que é dos bandidos, e tem a cumplicidade santa, que é dos homens e mulheres que conheceram a Cristo. É isso. Force isso. Não é só quando casar, não. Força com seus pais. Força com seus cônjuges. Vocês estão ajudando a mocidade? Os mocinhos fraquinhos? Ajuda eles. Vocês viram o que está escrito aqui? Ó? Se você fizer essas coisas, você vai salvar a ti mesmo e os que te ouvem. Às vezes um auxiliar, ela pega uma pessoa fraquinha, com um bom conselho, aquele caminho que ia ficar torto, ele direita. Que festa lá no céu, hein? Que honra, hein? O que aconteceu com aquela alma? Ela foi ajustada aos seus passos. Quem fez isso? Foi a Maria. Põe aí nos livros da Maria, Crônica da Maria. Ela desviou uma alma do caminho mal. É galardão, irmão. É galardão. Você sabe o que é galardão? Galardão é prêmio. Nós podemos conquistar nossa salvação? Não, claro que não. Nossa salvação foi conquistada por Cristo na cruz. Então, uma vez que eu conquistei a salvação, eu não posso mais perdê-la. Posso perdê-la. A salvação está garantida enquanto a fé estiver em mim. Mas eu continuo tendo fé. A pessoa está praticando fornicação. Vive uma vida de pecado. Eu tenho fé. Mentira, não tem. Quem tem fé tem obras. Quem tem fé tem obras. Quem não tem obras, não sou eu que falo, foi o Tiago que falou. Vocês têm fé? Deixa eu ver então as suas obras. Se as suas obras não estiverem gritando atrás de você que você é crente, você está mentindo. Porque a recíproca não é verdadeira. Eu não posso, com minha obra, fazer aparecer fé em alguém. Mas eu posso, com a minha fé, fazer aparecer obra. E eu devo fazer isso. Por isso, irmãos, que muitos têm relaxado. Em muitos lugares houve relaxamento. Eles acreditando, de qualquer jeito eles vão chegar no céu. Se eu perder a minha fé, eu perco as minhas obras. Perdendo as minhas obras, eu perdi minha salvação. Paulo falou para os Gálatas: ó insensatos Gálatas, quem fascinou vocês? Vocês estavam salvos e agora vocês não estão mais. Quem fascinou vocês? Sabe o que Paulo fala? Da graça vocês caíram. Quem cai da graça, vocês acham que vão para onde? Ficar no segundo andar do céu? Quem cai da graça, irmão, não vai para o céu, não. Então, nosso compromisso é sério. Nós temos que manter a nossa fé. Isso é responsabilidade nossa. Deus não mantém em fé de ninguém à força. Ele te deu capacidade de ter fé pela obra dele. Mas você tem que guardar sua fé. É seu compromisso e meu. Como que eu guardo a fé? Orando, buscando companhias que creem em Deus, frequentando o culto, lendo a Bíblia. É assim que eu guardo a minha fé. Tendo obras que são chamadas os frutos do Espírito. Quando eu estou em Cristo, os frutos do Espírito aparecem em mim. Comentei um pouco disso. Você pode, vai numa chácara, corta uma carne e põe em cima da mesa. Não dá 5 minutos, as varejeiras chegam tudo lá. Ela sente o cheiro da carne longe. É assim quando nós começamos a desviar para o caminho carnal. Não vem as varejeiras, vem as forças caídas. Eles são atraídos pela ação. E daqui a pouco o crente está completamente tomado, como se fosse, o salmista fala, como um bando de abelhas me cercaram. Assim, irmãos, é a nossa conduta. Nós não podemos conquistar nossa fé, porque ela já está conquistada, mas galardão nós podemos. Eu posso ter galardões. Quanto mais eu me esforçar, mais eu terei galardões. E lá no céu também não vai ter assim, mas que galardãozão, hein? Mas eu estou no michuruca aqui, eu estou melhor. Lá no céu ninguém se sente melhor. Isso aí também tem por conta disso. Lá no céu nós somos igualados no amor. Mas Deus nos vê com galardão distinto. E nós temos a glória de Deus em galardão distinto aumentada em cada um de nós. Sem que isso seja para divisão. Porque Deus nivela por cima. Aqui embaixo é nivelado por baixo. Lá é por cima. Eu sempre falo isso, né? Porque é uma coisa que o Senhor me falou há muitos anos. Quando um que tem um galardão assim encontra um que tem um galardãozão, sabe o que acontece quando eles encontram? Que tem galardão pequeno, olha para o outro e não vê o galardão grande dele. Eles se misturam.
os dois entram em regozijo. Tem maior, mas ninguém se sente menor. Aqui embaixo, quem é maior pisa no pescoço de quem é menor. Aqui todo, até as pequenas autoridades, você pode ver, você sabe com quem você está falando, é as coisas que você ouve. Alguém começa a conversar, começa a despistar para poder mostrar as qualidades dele. Daqui a pouco está falando o carro que tem, a casa que tem, o quanto que tem no banco, a titulação acadêmica dele, ou mostra o físico. Ele tem que mostrar alguma coisa. Diferente do nosso mestre, sendo na forma. Deus se fez homem e na forma de homem se fez servo. Qual será a nossa vocação? Procure lembrar isso aí. Procure mostrar a sua natureza humana, não. Tem moça que conquista o namorado exibindo o corpo. E tem moça exibindo o corpo também, não é só moça não. Conquista eu, mas que corpo bonito, gostou da casa. Casou com a casa. Mas daqui a pouco os moradores não dão certo. Tem pessoa que dá mais valor para a casa que para o morador. Mas quando a conquista é de alma, se junta na alma, você gosta do jeito dela, do jeito dele, da forma que trata a mãe, trata o pai, trata os amigos. Quem trata mal a mãe, o pai, os amigos, quando casar vai tratar mal a mulher, o esposo, a esposa, é natural. Quem é displicente antes do casamento, fica displicente depois. Guarde isso aqui também. Existem algumas coisas que no passado não era falado, mas hoje nós temos que falar. A forma da mulher vestir e do homem vestir pode ser em si mesmo um pecado. E esse pecado tem um nome. Você sabe o nome dele? Quem sabe aí? Lascívia. A lascívia é pecado. É você tentar provocar um desejo carnal em alguém. Isso é para quem está no mundo aí. Isso conquista é casa. E também descarta. Casamento não dura mais nada. Casamento para nós é para a vida inteira. Lascívia, luxúria. Tem moço e moça que praticam certos atos libidinosos, pecaminosos, e fala que não teve a conjunção carnal natural, não é pecado. Pode enganar quem for, mas Deus não engana. Pode falar o que for, mas Deus não engana. Depois vai prestar conta, porque todo pecado tem preço. É isso aí. Eu notei algumas coisas aqui que eu queria conversar com vocês. Cuidado com bebida alcoólica. E olha os jovens que estão em volta de vocês, recomende eles. Se alguém tiver pergunta, pode trazer aqui. Pode ir. Quando está lembrando, irmãos, que os auxiliares, as auxiliares e os auxiliares também, os moços, são referências. Quando a moça se veste de uma forma não recomendável, ou fala aquilo que não convém, ou pratica o que não deve, os moços vão atrás, porque tem em vocês uma referência, tem nos moços uma referência. Nisso nós devemos ter bastante cuidado, porque é verdade isso aí. Aqui está dizendo que a morte será lançada no lago de enxofre, né? Jesus tomou a chave da morte. A morte, vocês vão assustar agora, é um ministro de Deus. A morte trabalha para Deus. Estranho, né? Tem gente que abre até o olho quando eu falo. A morte não existia. Ela foi invocada por Deus e dada era uma missão. Quando Adão pecou, havia sido anunciado que existiria alguma coisa que seria invocada a partir do pecado. Até então, ela não estava invocada. Quando Adão pecou, o Senhor falou: lembra-te, homem. Lá vocês já viram isso escrito lá atrás? A alma que pecar, essa morrerá. Foi tirado do pó, vai voltar ao pó. A morte, então, sentencia todo ser humano até a vinda do Senhor. Ela foi tragada na vitória. Por que ela existe ainda? Porque a nossa vitória ainda não está consagrada definitivamente na vida da história da igreja. Quando que vai acontecer isso? Quando Cristo vier pela segunda vez. Quando Ele vier pela segunda vez, vai acontecer isso. Todos os crentes fiéis vão ser arrebatados ao céu. Transformados. Quem tiver já partido aqui, vai receber um corpo glorificado. Quem estiver aqui vai ter um corpo transformado em glória. Ali, a morte nunca mais vai operar na igreja. Vai continuar operando na terra por 1000 anos. Depois, a morte definitiva vai ser, porque a morte mesmo, física, não é o grande problema. Embora que ela seja muito triste, mas a morte terrível é a morte definitiva. É que vem após a existência humana. Porque se você pensar o que é um ser humano chegar perto da morte, ele pode pensar: você não acredita em Deus? Assim, bom, agora também não morro, não acredito em nada mesmo, mas também não sofro mais.
eu vou virar, vou ser anulado pela morte. A vida não está boa mesmo. Teve um ator famoso que no meu tempo de moça, as moças desmaiavam para ele. Era o moço mais bonito que tinha no mundo que eles achavam. Não vou falar não, porque isso aqui é público, notícia pública. Chamava Landelon. Vocês são jovens, vocês não vão lembrar desse nome. Morreu com 80 e tantos anos. Mas o que eu quero contar, esse era o moço mais lindo que tinha na história do cinema. Sabe como que ele morreu? Ele fez eutanásia, ele pediu para ser morto. Pediu para ser morto. O homem mais bonito do cinema no meu tempo de moço pediu para ser morto. Sabe por quê? Acabou toda a fantasia da vida e ele não tinha esperança nenhuma mais pela vida. Agora, o terrível é a pessoa terminar isso aqui, passa pela porta daqui, sai do outro lado. Aí ele encontra um lago de fogo ardente e na porta está escrito: nunca mais você sai daqui. Ali então o desespero não tem mais fim, porque todo mundo lá embaixo está na mesma situação. É uma entrada sem volta, caminho só de ida. Ali é tenebroso. A morte foi tragada para nós, mas a pior morte que existe, ela vai colocar lá dentro todos os espíritos caem de todo ser humano que não tiver aceitado a palavra de Deus. Mas a morte é ministro de Deus até aquele grande dia. Depois, a própria morte não tem mais efeito, ela não tem mais onde operar. Isso vai acontecer quando Jesus vier. Cremos que quando ele vier e levar a igreja, vai se dar o início do milênio. É um ano sabático aí. Por esses 1000 anos, cremos que vamos estar com Cristo em glória. E a terra, 1000 anos, entregue a todo tipo de desenvolvimento. Nós não estaremos vivenciando aqui mais. 1000 anos. Estamos próximo do milênio no calendário hebraico. O calendário hebraico, 200 e poucos anos, entra o 7º milênio. Nós cremos que esse tal milênio que o Senhor vem, nós estaremos com Ele. Não estaremos mais aqui. É a nossa fé. Aqui fala que nós somos ensinados que no batismo nós recebemos o Espírito Santo. Aliás, eu vou fazer uma pergunta para esses moços tão dedicados, para essas moças dedicadas. Nós recebemos o batismo no Espírito Santo? Essa é a doutrina? Temos 2 sim e o resto silêncio total. Silêncio sepulcral. Nós recebemos o Espírito Santo quando? Hein? Quando cremos pela fé. Pela fé em Cristo Jesus. Quem fala, fala entre dentes, para ninguém ver quem está falando. E o resto em silêncio sepulcral. Falem para mim, quando eu recebo o Espírito Santo? Com base na Escritura, não com base em pensamento. Escrituralmente falando, quando eu recebo o Espírito Santo? Quando cremos pela fé. Pela fé. Quando cremos pela fé. Não, é pela fé, sem dúvida. Hein? Quando eu aceito Jesus Cristo como meu único Salvador. Pela fé. What? O que está escrito lá? Está escrito lá assim: nós somos salvos pela fé. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Bom, quando eu recebo o Espírito Santo, o momento que eu recebo o Espírito Santo, irmãos, é no momento que realmente o meu coração recebeu a fé genuína. Mas eu posso ter fé e não ter recebido o Espírito Santo? A Bíblia diz que sim, mas certamente eu vou receber. É impossível alguém viver com fé sem o Espírito Santo. Às vezes a fé começou, mas ela não está em estado maduro ainda. Mas quando ela amadurecer, o Espírito Santo chega. Agora eu batizei, eu recebo o Espírito Santo? Negativo. Tem gente que batiza e nem creu. Eu falei que na reunião do ministério, uma ocasião dessa, eu vi um americano falar. Eu pensei que eu tinha afogado o velho homem quando eu batizei, mas o miserável sabe nadar. Eu não batizei, ele não morreu. Porque o batismo é uma figura, é alegoria. Quando eu sou sepultado nas águas, isso é a figura do batismo. Está no nosso ensinamento, nos tópicos. Quando eu sou submerso, quando eu sou imergido nas águas, uma espelho de água me cobre. Ali é a figura. Eu estou sepultado para o pecado. Morro para o pecado. Quando eu sou emergido, eu saio das águas, eu respiro. Nesse momento, simbolicamente, eu recebo o Espírito Santo e nasço para Deus. Simbolicamente.
Tem pessoas que vão receber o Espírito Santo 20 anos depois, sabe? Porque nunca creu de verdade. Aliás, tem isso. Tem uns que batizaram por medo. Se você não vier hoje, você vai para o inferno. Eu vou lá. No inferno eu não quero ir, vou lá. Você vai morrer se você não vier hoje. Quantas coisas aconteceram, eu vou lá. Mas não teve conversão. Então o Espírito Santo, não existe medidor. O certo é isso. Se eu crer, o Espírito Santo vai habitar em mim. Agora, o crer para receber o Espírito Santo, é Deus que vai me medir isso. Mas se eu crer, em algum momento o Espírito Santo entra em mim. Em tese eu posso falar assim. Quando que o Espírito Santo entra em mim? Quando eu creio. Fica de uma forma geral, não está errado. Eu recebo o Espírito Santo quando eu creio. A rigor, eu posso crer um pouco e o Espírito Santo esperar que aquele crer meu tome conta de todo o meu ser. Você nasceu outra vez. Nascer outra vez é você sair de tal maneira da condição de uma pessoa natural para um homem espiritual, uma mulher espiritual, que você não seja mais a mesma pessoa. Você é outra pessoa. Mudou. Isso é nascer outra vez. A respeito de jejum, jejum é abstinência de alimentos. Jejum não é outra coisa. Tem pessoas que falam, eu estou fazendo jejum para ir tomar Coca-Cola. Isso não é jejum. Está fazendo apenas um esforço para agradar a Deus. E Ele aceita, hein? Deus aceita qualquer coisa que a gente faz. Ele é muito humilde. Mas jejum não é. Jejum é quando eu faço abstinência de alimentação. Não pergunta daí não, se quiser escreve para mim. Jejum é isso. Agora, qual o tempo? É entre você e Deus. Você e Deus que define qual o tempo. Com o seguinte cuidado. Eu estou numa casa, estou fazendo jejum. Minha mulher pode saber o que eu estou fazendo jejum? O que é que vocês acham? Sim. Pode ou não pode? Pode. A minha mulher fala, se eu almoçar, não vou almoçar. Pode ser problema meu, não é seu. O que eu vou falar com ela? Meu bem, você não está a almoçar. Isso é problema meu. Fica quieto aí. Olha, irmão, é óbvio. Eu estou com a minha esposa. Eu estou em jejum hoje, não vou almoçar. O que a Bíblia fala, irmão, é exposição hipócrita. Eu chego aqui, irmão, hoje está difícil, eu estou no jejum, não está fácil. Eu estou fazendo o quê? Buscando um elogio lá fora. É isso que aqueles fariseus faziam. A minha esposa, a minha filha, sabe que eu estou em jejum, eles sabem que estão dentro de casa. Óbvio que eles sabem. Não é isso aí, irmão. É que eu não posso expor de maneira pública, de tal maneira que eu me torne uma pessoa, vamos dizer, religiosa aos olhos de quem me vê. É isso que está escrito na palavra. Jejum. Eu pratico e devo praticar. Qual o tempo do jejum? Você que escolhe. Eu não posso praticar um jejum tão demorado que ele se torne um problema de saúde para mim. Senão eu vou criar um escândalo dentro da minha família. Se eu tenho diabético, eu já não posso fazer jejum. Eu tenho que fazer outra coisa, algum tipo de escolha. Porque jejum para o diabético é problema de saúde. É isso que nós temos que pensar. Jejum é para... Vou contar para vocês aqui não vou contar tudo porque eu não quero assustar ninguém. Vou contar só um pedacinho. Tinha uma casa que tinha uns espíritos lá. E a coisa estava feia lá. Eu fiquei de jejum. O espírito estava na pessoa. Quando eu cheguei na porta da casa, ele olhou para mim e disse, mas você veio armado hoje, hein? Eu não falei nada, eu não tinha aberto a minha boca. Eu só estava em jejum. Jejum não é para você comprar carro novo, para trocar de casa, para arrumar namorado. Jejum é para você se santificar, é consagração. Aliás, alguém sabe me explicar a diferença de consagração para santificação? Santificação é Deus quem dá. E fala mais alto, por gentileza, que eu não ouvi. Santificação é Deus quem dá. E É o quê? consagrar é o ato de me abster. Quem escutou, repassa. O que vocês acham dessa resposta? Acho ótimo. E vocês, o que acham? E aí? O que vocês acham? Sabe, irmão, reunião, nós não estamos brincando, uma reunião é um pouco de relaxamento, para a gente poder dialogar sobre a doutrina, senão fica muito pesado, não tem como a gente dialogar. Por isso que eu faço isso, eu não atendo mais reunião, mas a reunião tem que ter um momento que a gente possa passar o ensinamento sem que seja o ar pesado, entendeu? Por isso que a gente deixa um pouco de relaxamento. Olha, consagrar e santificar são duas coisas diferentes. Alguém quer mais arriscar um palpite aí? Bateu na trave mesmo e tá bom. Olha bem, consagrar é a dedicação que eu faço a Deus. O moço trabalha na limpeza, auxilia como jovem, ela servia como jovem,
estuda a música, faz visita, dá conselho, está consagrando a vida a Deus. Consagrou. Mas você imagina alguém que trabalha na limpeza, estuda música, faz visita, conta testemunho, canta hino, mas tem palavrão na boca, pratica coisa feia, assiste filme pornográfico. Essa pessoa está consagrada, mas eu pergunto, ela está santificada? Não. Consagração é a primeira peça, mas não é tudo. A santificação, sabe o que é ser santo? Quem sabe o que é ser santo, fala para mim. Separado do mundo. Essa tradução do dicionário é isso. Aí é isso. Santificar é parecer com Cristo. É o que Paulo falou, sede meus, olha que ousadia, sede meus imitadores. Porque ele tinha certeza de uma coisa, se alguém imitasse ele, ia acabar imitando Cristo por consequência. Porque ele fala, eu sou imitador de Cristo. Se você me imitar, você vai imitar Cristo, porque eu ando imitando Jesus Cristo. Então, santificação é ter um caráter parecido com o de Jesus. Quem tem caráter parecido com o de Jesus, não contamina suas vestes, não tem boca suja, não tem atos libidinosos, não assiste o que não pode, não lê o que não pode, não fala o que não convém. Isso, a santificação realmente é uma palavra certa. Separar, não é separar mesmo, separa. Separa do mundo. Eu só fico separado do mundo. Essa pergunta do Lázaro aqui, eu vou falar duas coisas. Primeiro, que ali não está escrito que é parábola, só no título de nossa tradução, João Ferreira de Almeida fala que é parábola. Jesus não fala que é parábola, até porque Jesus nunca nomeou personagem de parábola. Agora, eu vou responder quem perguntou com essa frase aqui, depois você medita nisso. Deus falou assim, eu sou Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Eu não sou Deus de mortos. Você puder entender isso aí? Qual o limite que eu tenho, me perguntaram, para frequentar eventos de outra igreja, coisas semelhantes a essa? Sabe qual é o seu limite? Não vai ser daqui do público que você vai ouvir. É sua consciência que vai te falar. A sua consciência marca os seus limites. Quanto mais afinada com Cristo, mais você vai perceber seus limites. Pode vir com calma. Você vai ver na sua consciência as marcas dos seus limites. Quando o mundo acabar, nós subiremos e habitaremos nos céus, ou o céu vai descer? O que vocês acham? Hein? Aonde que está o céu? Veja bem, irmãos. E ele, terceiro, se aumentou aí. Paulo foi o terceiro céu, que é o paraíso. Sabe o que o Senhor Jesus falou? Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não tivesse muitas moradas, eu nem convidava vocês, mas tem muito lugar. E eu já vou para lá preparar lugar para vocês. Eu vou preparar lugar para vocês na casa do meu pai. Ele não falou isso? Como que alguns ensinam aqui na terra, irmãos? E eis que eu vi descer do céu, adereçada e ataviada como a noiva, seu esposo, a nova Jerusalém. Sai de Deus. Não vai ter céu aqui na terra não, irmãos. Agora, não é quando o mundo acabar que nós vamos subir não, hein? Não é quando o mundo acabar. Nós vamos subir quando Cristo voltar. Não é quando o mundo acabar. O mundo continua ainda. Por 1000 anos. Nós vamos subir quando Cristo voltar. O mundo vai acabar depois. Aliás, Deus vai reformar esse mundo aqui ou vai pôr fogo nele? Vai reformar? O que vocês acham? Vocês têm que responder pela Bíblia, não pelo sentimento de vocês. Sabe o que Pedro fala? Vede que tipo de crente que vocês vão ser, porque os elementos ardendo se desfarão. Está escrito isso? Ou não? Vocês já leram? É pouca gente que leu, hein? Mas é isso. Os elementos ardendo.
Porque isso aqui, muitos irmãos não gostam, tem muitas igrejas que não gostam que fale isso aqui. Não, Deus vai reformular isso aqui porque Deus não fez nada para acabar. Fez para acabar sim. As estrelas são reatores atômicos. Tem tempo para acabar. Aqui tudo tem prazo de validade, até você, né, eu. Você já nasce morrendo. Já nasce morrendo. Nossas células são programadas para morrer. Desde que Adão saiu do Éden, Deus mudou a programação genética do homem. Ele está programado para morrer. Aliás, você começa a morrer quando você sai do ventre da sua mãe, você começou a morrer. Há uma programação genética para isso aconteceu. Aqui não fica nada de pé. Nós vamos viver com Deus na casa do Pai. Eu falo sempre, quem quiser ficar por aqui, aproveita, porque depois vai pôr fogo o sonho tudo aí. Aqui fala sobre a Trindade. São seres distintos ou são três em um? Hein? Qual que é o nosso credo? Nós cremos em um só Deus, em cuja unidade existem três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Deus único. Alguém dirá, como isso? Ah, você também é um ser triuno? Nós somos corpo, alma e espírito. Alguém já fala assim, alma, agora estou conversando com o seu espírito. Espírito, agora vou conversar com a sua carne. Carne, nós somos um ser uno, mas triuno ao mesmo tempo. Deus é assim. Se vocês colocarem uma luz branca passando por um prisma, ela se decompõe em 7 cores primárias. Você já viram o arco-íris? O arco-íris é a decomposição da luz branca. Vocês podem observar no céu quando tem um pouco de chuva, ali aparecem as cores do espectro. São 7 cores primárias. Mas a luz é branca. Mas a luz branca esconde atrás dela 7 cores primárias. Deus, ele tem 3 pessoas, mas é o único Deus. Ele se expressa às vezes pelo Espírito Santo, como Deus, ou como o Verbo. Jesus falou, eu e o Pai somos um. Quem conhece a mim, conhece meu Pai. O batismo, vocês lembram? Estava Jesus saindo das águas, estava ali o Filho, o Verbo, que morava no corpo de Jesus naquele momento. João viu descer do céu o Espírito, ele estava nele já, ele foi uma figura. Desceu o Espírito Santo como uma forma corpórea de uma pomba. Uma voz do céu falou, este é o meu Filho amado. A expressão da Trindade estava ali. A Trindade acompanha o homem desde o princípio. Quando Abraão estava debaixo dos cavalheiros de Mamre, 3 homens se aproximaram dele. Quando Abraão olhou, ele percebeu a identidade deles. Ele se abaixou e ajoelhou. Nenhum anjo de Deus aceita adoração. Se aceitar adoração, você pode expulsar que é inimigo. Ele quer ser adorado. Anjo de Deus não aceita ser adorado. João, quando viu o anjo, ele se ajoelhou. O anjo falou, levanta-te porque eu sou o teu conservo. Sirva ao mesmo Senhor. Aquele dia, Abraão ajoelhou. Ele estava ali, a figura da Trindade outra vez, na figura do encontro com Abraão. Quando nós fazemos batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós referenciamos a Trindade outra vez. Arrebatamento de Espírito é dom de Deus. É dom de Deus. Como existem muitos dons, é dom de Deus. Aqui tem uma pergunta, quando Deus levar a gente embora, nós vamos lembrar, nós vamos conhecer um ao outro. Tem gente que não vai lembrar, tem gente que vai. Nós vamos lembrar. Lembre-se que eu te pergunto com base bíblica, não em sentimento. Nós vamos nos lembrar um dos outros quando Deus nos leva embora? Qual a base bíblica que vocês têm? Tá bom. Qual? Mas tem uma que é mais clara, sabe qual que é? É assim. Quando, no Monte da Transfiguração, Jesus estava lá com Pedro, João e Tiago, apresentaram-se lá 2 pessoas, vocês lembram quem eram? E Moisés? Tinha morrido ou foi arrebatado? Foi arrebatado nada. Morreu mesmo. Mas como que Pedro conheceu Moisés? Não tinha álbum de fotografia? Vocês percebem que Moisés não perdeu a identidade dele? O Senhor fala, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó, a identidade mantida. Nós não perderemos a nossa identidade, irmãos. Se nós perdêssemos nossa identidade, era uma morte isso aí. Nós vamos ter um corpo de glória. Quem tem um corpo feio, doente, não vai ter isso mais. Nós vamos ficar, lá todo mundo é bonito. Mas identidade nós vamos preservar, irmão. E os que se perderam? Bom, a resposta é simples. A geração dos malignos não será nomeada para sempre. Quem se perdeu, ele sai de nossa memória.
Ninguém vai sofrer pelos que se perderam. Mas todos os salvos, nós nos reconheceremos lá em cima. Está escrito, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nominou todos os três. Ali, na transfiguração, Elias e Moisés foram reconhecidas as duas identidades deles. Qual a diferença entre alma e espírito? A Bíblia não fala qual a diferença. Aliás, trata de forma indistinta, na esmagadora maioria das vezes. Eu não estou respondendo aqui de forma definitiva. Eu acho que a alma é a nossa parte intelectual, o espírito é a nossa natureza eterna. Quem nós somos. E nós nos comunicamos, o espírito comunica com a alma e a alma comunica com o corpo. Mas isso aqui não está escrito na Bíblia. Realmente existem 7 céus? Hein? Está escrito isso aí em algum lugar? Agora, tá bom os pedidos já para explicação, já tá bom por hoje. Uma pergunta para vocês, existem 7 céus? Porque eu vejo falar isso mesmo. Ou para o 7º céu, para o 6º céu, 5º céu. Irmãos, a Bíblia não fala quantos céus existem. Eu nunca vi escrito na Bíblia 7º céu. Nunca vi. E também não tem 5º inferno também não, viu? Eu também já vi isso mesmo. Quintos dos infernos tem a ver com a questão da coroa portuguesa que tirava o 5º daqui do Brasil. 5º inferno não existe também não. A questão do arrebatamento ser pré ou pós-tribulação, a congregação não fez uma definição doutrinária sobre isso, por isso que eu não vou responder. Nós devemos ter limite na busca do conhecimento? O que vocês acham? Eu nunca vi escrito na Bíblia, o Senhor fala assim, sede sábio porque eu sou sábio, mas eu já vi escrito, sede santo porque eu sou santo. No tocante ao conhecimento está escrito, ninguém deve saber além do limite da sua fé. Procurar conhecer muito. Qual que vocês acham que vão para o céu? Quem sabe muito ou quem é muito santo? Hein? E quem é muito sábio, vai para o céu pela sua sabedoria? Isso é outra coisa que o inimigo fez, ele trocou isso aí. Agora as pessoas acham que quando elas sabem muito, elas vão para o céu, e quem não sabe nada fica por aqui, que é tudo um bando de analfabeto. Pois olha, sabe o que fizeram? O inimigo outra vez, ele é astuto, ele trocou a coisa. Agora as pessoas estão acreditando que quando as pessoas sabem muito, elas são amigas de Deus. Vou falar uma coisa aqui, vocês não se assustem não. O diabo não tem medo de ninguém que sabe muito, ele tem pavor de santo. Saber muito, irmãos, não santifica ninguém, não torna ninguém amigo de Deus. O que torna a pessoa amiga de Deus é santidade. É isso aí, ó. É isso. O que Deus quer do homem é transformar. Santidade é isso, é o que o irmão falou, parecer com Cristo. É buscar semelhança com Ele. Então tem limite na busca do conhecimento, sim, tem limite. Se Deus é onipotente, aqui cada pergunta aqui caprichada, né? Se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, por que ele criou o homem sabendo como ia cair? Lembre disso. A criação inteligente de Deus, ela tem um preço. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus, a essência dele está em você. Isto é, o Espírito de Deus não é isso, mas eu vou fazer uma comparação aí. É como se Deus tirasse um pouco do espírito dele e construísse você com o mesmo material. Isso é imagem e semelhança. Então, para nós sermos semelhantes a Deus, nós temos que ter um atributo que só o ser inteligente que tem: livre-arbítrio. E para nós termos livre-arbítrio, eu tenho que conhecer o bem e o mal, senão não tem livre-arbítrio. Se eu conheço só o bem, que livre-arbítrio eu tenho? E se eu conheço só o bem, Deus me fez só para o bem, Ele não me fez igual a Ele. Para eu ser igual a Ele, eu tenho que ter direito de escolha. Foi por isso que lá no Éden, Deus colocou a árvore da ciência do bem e do mal lá, para o homem fazer exercício de escolha. Então, Deus sabe realmente de tudo, para Ele tudo já aconteceu. Mas pelo prazer dos que são salvos, Ele tem a tristeza de ver os que são perdidos. Pela imagem que você preserva, pela semelhança que você guarda em você, o prazer que Deus tem nisso é maior do que a tristeza que Ele tem pelos que se perdem. Os anjos também passaram por isso lá em cima. Todos eles tiveram que fazer escolha. Aliás, a guerra começou, foi lá.
Essa questão de hinos, de outra igreja, louvores, eu já falei. Cada um de vocês tem o Espírito Santo e tem a consciência no Espírito Santo. Nós temos uma consciência humana, mas em cima da consciência humana nós temos uma consciência no Espírito Santo. Nós devemos nos pautar por ela. Se Deus é onisciente, logo Ele sabe quem será salvo. E se a predestinação existe, em teoria, não é livre-arbítrio. Mas não, falando está escrito assim: aos que dantes conheceu, a estes predestinou. O que há de vir no futuro, para Deus, já foi. Ele transita entre passado, presente e futuro livremente, porque está muito acima da escala do tempo. Deus não está limitado a nada. É um ser absolutamente infinito. Nada. Deus não é comportado em nenhum ambiente, em nenhum espaço. O universo, o cosmos, está em Deus, mas Deus não está no cosmos. Ele é acima de tudo isso aí. Ele não está contido em nada. É um ser incriado. Nunca começou a ter dias. Nunca vai ter fim. Então, aqui está a pergunta, né? Passado, presente e futuro já foi. Quando você nasceu, era um bebê, hoje você está aí. Quando você é velhinha, morreu com 100 aninhos. Deus já viu isso aí. Ele te chamou, você aceitou. Te deu a condição de você crer, você firmou na fé e não abandonou a fé. Ele viu você chegar lá no fim e fala: aos que dantes conheceu, eu te vi chegar ao fim. Você é salvo, eu te vi chegar lá. Eu falo sempre isso. Uma coisa é perspectiva humana, a outra coisa é perspectiva divina. Eu uso esse termo de comparação. Quando o sol se põe, eu falo assim: o sol se pôs no horizonte. Eu vou receber o seu, mas não vou receber mais não, tá bom? O sol se pôs no horizonte, tá bom? O sol se pôs no horizonte. Se eu falo para um astrofísico, eu falo assim: você não sabe o que está falando. O sol não se põe. A Terra rotaciona. O sol está aqui, a Terra está rodando. Então daqui a pouco, eu que estou aqui na frente do sol, rotacionou, eu fiquei atrás do sol. Aqui é noite. Então o sol não se pôs. Foi a Terra que rotacionou. Mas, olha, eu estou falando sob a ótica, a perspectiva do observador. Então não está errado. É uma linguagem aceita porque eu falo sob a perspectiva do observador. O sol se pôs, mas o sol de fato não se pôs. Agora, quando ele fala, aqueles que antes conheceu, a estes predestinou, porque ele te chamou, você creu, aceitou a palavra, ficou fiel à fé até o fim, ele te viu chegando lá. Você é predestinado à vida eterna. Na perspectiva de Deus, ele pode falar isso. Na perspectiva nossa, nós não podemos falar isso. Nós temos que permanecer fiel na fé. Que, aliás, é uma coisa que, quando for testemunhar, nós devemos ter uma correção na nossa fala. Eu dou graças a Deus, se eu for firme e fiel, vou chegar ao fim. Nós devemos complementar. Se eu for firme e fiel na fé, porque é a fé que me garante a entrada no céu. Então, na perspectiva de Deus, existem os predestinados. Na perspectiva do homem, nós temos que fazer exercício do livre-arbítrio. Se alguém tem frieza de coração, falta de sentimento, falta de medo e neutralidade, mesmo assim chorar pela palavra, o que significa? Bom, isso é só Deus que pode responder, uma coisa muito íntima entre Deus e a pessoa. Eu não me atrevo a entrar na sua seara aí. O que eles chamam de andares no céu? São céus, são céus. Se existe terceiro, uma coisa eu posso falar sem errar: existe primeiro e segundo. Agora, se existe sétimo, eu não posso falar, mas que existe primeiro e segundo, eu posso. Porque não tem como ter terceiro se não tem primeiro. Está certo isso, irmão? Não é isso. Há necessidade de buscar a palavra para casar, o amor é suficiente. Primeiro nós temos que fazer uma higiene na palavra amor. Uma higiene nessa palavra. Amor é quando eu apaixono pela casa ou quando eu apaixono pelo morador. Olha, é tão difícil gostar do morador. A gente gosta mais da casa. Vocês já viram isso aí? É verdade, irmão. Quanto mais jovem, mais a casa interessa. Aquele moço lá é um moço íntegro, santo, puro, dedicado. É, mas ele é feio, hein? É verdade isso, não é, irmão? Eu falando que é verdade, irmão. Aquela moça é santa, dedicada, ela é santificada, mas ela é prejudicada. Isso que eu estou falando aqui é verdade ou não é? É difícil uma pessoa ter maturidade para enxergar um morador. É só alguém que realmente se entregou a Cristo. Esse é o grande problema dos casamentos, porque gosta da casa. A casa é bonita, mas às vezes o morador é problemático. Depois vem os conflitos. Nós temos que conhecer com quem nós estamos casando. Sabe o que eu acho? Busque a palavra só depois que você tiver certeza que você está interessado no caráter dele.
no caráter dela. Veja o caráter da pessoa antes de gostar da aparência. Porque a aparência piora, feiura só aumenta, beleza diminui, mas caráter não. Se você observar quem é a pessoa que você está olhando para ela, procura saber como que ela convive com as outras pessoas, como que ela convive em casa, para ver se você vai continuar nesse assunto ou não. Porque depois que a pessoa apaixona, qualquer palavra confirma. É ou não é? Confirma. Deus é contigo, confirmou, vou casar, Deus é comigo. É isso, irmãos. Eu conheço a mocidade, eu fui cooperador de jovens, muitos anos. É isso. Irmão Luiz, eu estou confirmado, eu vi a confirmação, eu vi lá. Deus será contigo, pronto, aí, ó, já está tudo que eu queria. Olha primeiro quem é a pessoa, vê o caráter da pessoa, depois vai buscar uma confirmação de Deus. Aí você vai ter segurança no que você vai fazer. Lá no Éden, ele pergunta que tinha uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore da vida fazia as pessoas não morrer mais. Para nós, ela tem uma simbologia. É a palavra de Deus. E por intermédio dele, eu como era com os ouvidos. E ela me dá vida, porque o Espírito de Deus entra em mim a partir do momento que eu escuto a palavra e creio nela. A árvore do conhecimento do bem e do mal está no mundo. Mas veja a ciência humana, que é necessária para nós. A mesma teoria atômica, que é capaz de fazer uma usina nuclear, gerar energia, que é capaz de fazer até propulsão. Hoje estão até com uma pastilha, um pastilha atômica, vai com um carro andar com uma bateria que vai durar 50 anos. Essa mesma teoria, que é a teoria do átomo, da fissão do núcleo, da fusão nuclear, ela faz bomba de destruição em massa. A pólvora que começou, que fez uma revolução no mundo, olha quantas armas surgiram a partir da pólvora. Conhecimento da química da analítica, quantos remédios não foram feitos, quantas drogas não foram produzidas. A ciência humana, ela faz o bem, mas ela faz o mal. Depende de quem ministra naquele homem, aquela mulher, a intenção do uso do conhecimento. Uma espada, uma faca afiada corta a carne com a beleza, mas na mão de um louco é uma arma de morte. A ciência de bem e de mal está aí. Nós estamos diante de uma revolução próxima. Vocês vão ouvir. Nos próximos 5 anos, vocês vão ver uma revolução nunca antes vista. Vocês nunca viram isso, vocês vão ver agora. 5 anos é o prazo limite para vocês experimentarem uma mudança radical em toda forma de relacionamento virtual. Vai ter uma mudança brutal na humanidade, por intermédio de uma ciência, que é uma ciência da área de computação, está integrada hoje com computação quântica, chamada inteligência artificial. Haverá mudanças na escala de valores, na forma de relacionamento e até nas soluções de tecnologia que virão por aí. Por isso que vocês têm que se santificar, buscar ficar perto do Senhor, porque tudo isso aí é do lado de fora. Tudo isso é por um tempo. Tudo isso só vai daqui. É ciência de bem e ciência de mal. Jesus é Deus? É Deus ou não é? Sim. Eu e o Pai somos um. Quem me conhece a mim, conhece meu Pai. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus o que é? É o Verbo. Essa palavra aqui tem muitos que têm medo de falar, que confunde com kardexismo. Não tem nada a ver com kardexismo. Jesus é o Verbo encarnado, não é reencarnado, né? Encarnado, é o Verbo feito carne. Ele se fez carne e habitou entre nós. Doutrina sobre oração em mente. Eu não sei o que quer dizer isso, mas deve ser orar sem falar, sei lá, deve ser isso. Oração é o único jeito de um crente ficar de pé. O único jeito. Quem não ora não consegue ficar de pé a vida inteira. Oração, ele tem um segredo, ele te faz gostar de Deus com o passar do tempo. Te faz acreditar nos dons, acreditar na intervenção divina. Faz você interceder para a sua família, pedir misericórdia, adorar a Deus. A oração, ela traz consigo um leque de coisas boas. A intercessão, Paulo fala em orai, combatei comigo em vossas orações. É forma de combate, é forma de intercessão, é forma de adoração, é forma de humilhação. Oração. Eu não oro com a mente, mas tem muitos que oram. Eu oro falando. Falo baixo, mas isso aqui cada um que escolhe.
Leitura bíblica e estudo bíblico. Bom, como que a congregação, como que nós enxergamos estudo bíblico? É simples. Eu compro uma Bíblia que seja uma Bíblia de estudo, tem um bom dicionário, vou ler na Bíblia, vou conhecendo o contexto daquilo ali, vejo alguma... E outra coisa, eu quando for pegar uma Bíblia de estudo, eu tenho que saber que tipo de Bíblia de estudo eu vou comprar. Porque tem Bíblia de estudo que tem estudos completamente comprometidos com a doutrina que nós não cremos nela. Eu vi uma Bíblia de estudo muito boa, chamada Bíblia Evangélica de Estudo, que é da João Ferreira de Almeida. Tem que pegar uma Bíblia de estudo que seja uma Bíblia orientada à nossa forma de fé, tá certo? Eu vou lendo essa Bíblia, vou vendo os comentários, vou vendo o que está escrito ali, pego o dicionário para entender, assim vou estudando. Se eu entrar dentro de uma linha, de uma escola teológica, eu vou aprender tudo que aqueles filósofos teológicos estão ensinando. Agora, se eu estudar a Bíblia em casa, desse jeito, eu estudo a Bíblia sem me comprometer com essas linhas ideológicas aí. Com relação a essa pergunta que alguém fez, com relação àqueles que o senhor recolhe, vou responder para você de uma forma enigmática, mas você vai entender. Aquele ex-ladrão na cruz, ele falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. O que o senhor falou para ele? E aí? Isso responde: não dá, falando alto eu não vou falar, só como está escrito. Os irmãos têm alguma coisa para essa reunião, irmãos? Tem irmão cooperador de volta? Se tem alguma coisa aqui mais que eu possa... Cuidado com certos tratamentos que eles estão implementando aí, irmãos. Eu vou falar aqui, é um assunto polêmico, mas existem certos tratamentos hoje que são reconhecidos pela medicina, mas não convém para quem é cristão. Um deles é a hipnose. A hipnose é uma brecha espiritual. Não abram essa brecha. E tem uma coisa pior do que isso, é a regressão. A regressão é uma coisa que é absolutamente condenável debaixo da visão da palavra de Deus. Até porque é uma chamada TVP, que é a regressão de alguma coisa assim, regressão de vidas pregressas, onde eles fazem a pessoa voltar supostamente até o ventre e depois volta em vidas anteriores. Quem que você acha que está trabalhando aí? É ciência humana? Claro que não é. Você está dentro de um campo de espíritos caídos aí. Perdoa falar, mas é verdade, tem que falar. Tem que falar. Cuidado com essas formas de relaxamento aí, tá? Com esses mantras. Cuidado com esses mantras, que muitos deles são para invocar espírito de forma disfarçada. Cuidado com meditações transcendentais, cuidado com essas coisas aí. Nós temos que ter muita atenção com tudo que está acontecendo, irmãos. Nosso inimigo busca brecha, nós abrimos brecha. É bebida é uma boa brecha. Eu não tenho nada contra quem sabe beber socialmente, eu não bebo nada. Não tem nada contra quem sabe beber socialmente, mas a bebida tem afogado mais gente que o mar, tá? Muitas pessoas já perderam a condição dele por causa de bebida, porque ele bebe, hoje bebe até um dia que ele fica embriagado. Quando ele fica embriagado, ele abre uma brecha. E muitos com essa brecha aberta perderam a condição espiritual, se lambuzaram todo. Cuidado com bebida, cuidado com bebida. Bebida sempre foi um perigo para a mocidade e para todos. Pessoa drogada está com brecha aberta. Pessoa drogada, ela faz qualquer coisa pelo momento da droga, porque quando ela está alucinada, o espírito manifesta ali. Depois ela vai embora, mas aí o estrago já está feito. Cuidado quando vocês forem em casa de alguém onde tem um espírito manifestando. Santifica, ora antes de ir lá. Não se metam a ser valente sem ter uma espiritualidade adequada à causa, hein? Vou mexer num ponto aqui, nevrálgico. Ideologia de gênero. Está sendo empurrado garganta abaixo aí, como se isso fosse uma ciência. Isso é um embuste espiritual. Isso não é. Nós nunca vamos entender isso como uma coisa natural. Podemos ser proibidos de pregar, porque certamente isso vai acontecer. Mas entender isso como natural, não. Uma criança nasce, ela fala: eu não quero mais, eu não sou menino, eu quero virar menina. Faz cirurgia. Aqui em São Paulo, eles estão fazendo cirurgia aqui na USP. Irmãos, isso é contra a palavra de Deus. Relacionamento homoafetivo. O mundo está liberado, faz o que quer. Nós não mexemos com a vida de ninguém. Quem quiser viver uma relação homoafetiva, seja feliz. O mundo está de portas abertas para isso. Mas a palavra de Deus não está.
Esse relacionamento, a palavra condena. Ah, mas eu quero ser assim. Tem todo direito. A lei dá direito de amparo. O que não pode é querer mudar a doutrina. Nós entendemos que isso é pecado pela palavra de Deus. Agora, não estamos julgando ninguém fora. Não falamos contra ninguém. Se a pessoa quer viver com Cristo, Ele dá condição da pessoa, ela, suportar essa tendência. Agora, o que nós não podemos é mudar a palavra. Sem desprezar, sem julgar ninguém fora, mas a palavra está aqui. Ó. A palavra é essa que vai chegar dia que nós não vamos poder nem abrir mais. Romanos 1. Pelo que também Deus os entregou a concupiscência de seus corações. Sabe o que concupiscência é? Atração carnal. A imundícia, sujeira, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudar a verdade de Deus é mentira, e honrar e servir a mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Infames, sabe o que é isso? De fama péssima. Porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, mulher procurando mulher. E semelhantes também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha a seu erro. Isso aqui não é congregação de Deus, não. Isso aqui é a palavra de Deus. Vou contar para vocês o que está acontecendo no mundo, hein? Eu estive na Holanda, havia naquele tempo, ano passado, um pregador sido preso. Sabe por que ele foi preso? Porque ele pregou essa parte de Romanos. Agora, na Inglaterra, esse mês, outro foi preso. Sabe por quê? Pregou essa parte de Romanos, foi preso. Sabe como é que o mundo está fazendo agora? Todo mundo tem liberdade, menos os cristãos. Todo mundo tem voz, mas cristão não tem voz, não. É igualdade para todos, menos para nós. Nós vamos sendo cada vez mais rechaçados pela sociedade. Se você falar a palavra de Deus, você não é bem-vindo mais. Isso é o que está acontecendo no mundo. Está chegando por aqui também. Aqui já existe. Já existe aí tramitando várias propostas de lei. Cuidado com a rede social. Nosso inimigo, vou fazer uma pergunta para vocês. Nosso inimigo é onisciente? É ou não é? Vocês têm certeza? Prova. Hein? Conhece? E como é que vocês acham que ele não conhece? Vocês têm uma base doutrinária, escritural para falar comigo? Ele foi um anjo oferecedor de medidas. Como é que é? O que ele fala? Olha bem, se ele fosse onisciente, ele não dava a mancada que ele deu com Jó. Ele jurou de pé junto que Jó negava a Deus. Se deu mal. Ele não é onisciente. Mas tudo que acontece no mundo, ele tem uma rede de informantes, que são seus ministros caídos. Tudo que eu externo, ele fica sabendo. Agora tem pessoa que põe na rede social. Tudo que vai na vida dele, sentimental. A rede social, as entranhas da pessoa põe na rede social. Sabe o que está fazendo? Dando elementos para o inimigo te atacar. Pô, eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu ganhei, comprei um carro. Irmãos, essa é uma estupidez espiritual, perdoa falar isso. Cuidado com a rede social, irmãos. Cuidado com o perfil social. Auxiliar, moço auxiliar, não pode ter um perfil dela, uma apresentação com roupas escandalosas, em lugares que não convém. Não é isso, irmãos? Glória a Deus. Porque os moços vão copiar. As moças vão copiar. Cuidado com leituras estranhas, filmes perversos. Eu vi uma mulher, uma ocasião, uma americana. Ela era homossexual. Palavras dela, não é só minha. E ela virou cristã. Ela falou assim, palavras dela: o espírito mau saiu de mim. Declaração dela. Eu me tornei uma mulher comum outra vez. Mas eu quero contar para vocês como tudo começou. Eu era casada, vivia bem com meu marido, mas um dia nós dois fomos assistir um filme pornográfico juntos. Depois daquele filme, eu não interessei mais em homem, só interessava em mulher. Não sou eu que estou falando, é testemunho dela. Cuidado com filmes. Cuidado com filmes, porque outra vez o inimigo está lá. Deixa eu entrar. Nos filmes, nas literaturas, ele está lá. Você quando vê um filme, você tem que perguntar o seguinte: quem foi que inspirou esse filme? Quem trouxe a inspiração para essas cenas? Aí você pode achar quem é que está atrás disso. Até na sala de aula, os professores, eu sei disso muito bem, eles destilam a doutrina dele gradativamente quando eles ministram as disciplinas. Conta um caso aqui, ele passa um pouco da escala de valores dele. Minhas filhas, quando elas estudavam, era pequenininha,
um professor que era kardecista, ele foi até muito longe, ele falava assim, na lenda da Bíblia, ele já descaracterizava completamente a palavra de Deus. E as pessoas vão passando valores, à medida que vão ministrando conhecimento, eles passam valores. E nós temos que estar atentos. Você vai numa faculdade, numa escola, você vai lá pegar conhecimento técnico, espiritual, eles não têm nada para te dar. Eles não têm nada para te ensinar lá. Tem muita coisa aqui, mas a hora passou, irmãos. Mas acho que está de bom tamanho. Tá? Os irmãos têm alguma coisa a mais para essa reunião? Tem, meus irmãos? Os irmãos? Bom, João, tem alguma coisa para os jovens? Se tiver, vem cá. Bom, hoje, irmãos, nessa reunião de aconselhamentos, Deus preparou que aqui estão presentes, né, 17 anciães, 2 diáconos, 14 cooperadores de ofício, 41 cooperadores de jovens, superfazendo 74 irmãos como assessor, 409 auxiliares de jovens e menores, 13 colaboradores, 26 convidados, superfazendo aí ao final 523 irmãos. Número muito bom, né, irmão? Glória a Deus. Deus faça vocês felizes, vocês sejam prósperos nessa graça, vocês sejam cada vez mais próximos de Deus, vocês gostem das coisas santas, vocês gostem de ouvir coisas bonitas, contem testemunhos, façam visitas, cantem hinos, e quando for deitar, lembra, meu nome está escrito no livro da lei. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, a sua santa palavra permaneça em nossos corações. Deus seja louvado. Amém.